Fala galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, estamos voltando com mais uma videoaula para o Fischer Online, rbtech.info e o nosso mais novo portalzinho que não tem nem um mês que eu criei ele. Eu ainda estava testando tudo, que é opsvideo.net. Então deixa eu carregar aqui. Enquanto vai carregando aqui, vou apresentar para vocês a Ops primeiro, né? Que é esse nosso amiguinho aqui. As minhas 65 videoaulas que tem no Vimeo estão todas aqui. Eu acho que não deve ter, acho que só uma ou duas que são as que eu não gostei muito, que eu vou até deletar elas do Vimeo. Mas essa daqui é a nossa opsvideo.net. Quem quiser dar uma acessada aí para estar conhecendo. Tem o meu perfil no Facebook. Ainda não tem Orkut, mas eu pretendo criar logo logo. Tem o perfil do Vimeo e YouTube. E tem o nosso RSS, caso você queira assinar aí o nosso feed. Então vamos lá, fechar esse navegador. E antes da gente começar a nossa videoaula final sobre Array, que é a última videoaula do nosso modo console, eu vou estar apresentando para vocês o que a gente vai estar fazendo aí mais lá na frente no nosso cursinho de C Sharp. É esse sisteminha aqui, ó, é um sisteminha simples, tá? Não é nada muito avançado. A única coisa que tem avançado é a codificação, que a codificação é toda orientada a objeto, com herança e tudo mais. E a gente tem aqui o nosso botãozinho sair, tanto saindo pelo botão fechar aqui em cima ele dá uma mensagem, quanto se você clicar em sair aqui ele também dá a mesma mensagem. As telas não são nada profissionais, porque até então eu não me apego a visual quando é videoaula, me apego mais ao código. A gente tem a opção de inserir um novo registro com numeração automática, tá? É feito com SQL Server. Deixa eu abrir aqui o Management Studio. E ele é todo feito com SQL Server e Visual C Sharp. A gente tem aqui, deixa eu mudar aqui para o meu outro perfil. Vou botar aqui. Então, em databases. Essa tabela login não era para estar aqui. Isso daqui é outra coisa. Tabela do nosso programinha, essa tabela aqui, ó, cadastro. Que é o nosso cadastrozinho de cliente aqui, ó. Então vamos lá, vamos vir aqui, ó, selecionar cliente, new query. Vamos dar um select aqui, select asterisco from, select asterisco from cliente. Vamos executar nossa query. Então tá aqui, ó. O nosso programinha aqui na tela de registros principais, ela está mostrando 12 registros. Ele está pulando alguns números aqui, por exemplo o 7, porque foi os números que eu excluí. Mas se você ver aqui, terminou no 12. Aqui também, ó, são 12 registros. 1, 2, 3, 4. O 5 não tem, pulou para o 6. O 7 também não tem, pulou para o 8. E o nosso sisteminha também, mesmos registros. A gente pode inserir, alterar, fazer várias coisas aí. Tem a opção de editar um registro, criar um novo registro. A opção de excluir eu ainda não criei, tá? Tanto é que eu nem chamei o formulário aqui. Mas a gente vai ver mais pra frente como criar ele, após a gente terminar tudo certinho. Então deixa eu salvar nosso projetinho aqui. Vou fechar essa solução. E vamos lá para a nossa videoaula de Array. Então vamos lá, vamos vir aqui em File New. Eu estou usando o Visual Studio Ultimate, o Visual C Sharp. Eu preciso criar um projetinho aí que vai funcionar como se fosse aquele programa da Receita Federal, que você faz tudo na aplicação no computador e depois ele manda tudo para um servidor online disponível no site. É uma empresa aqui da cidade que pediu isso daí para mim, tá dando uma dor de cabeça mais ou menos até, mas tudo bem. Então, só para avisar vocês, mas não muda nada, a codificação é a mesma. Vou vir aqui em Project. Vou selecionar meu Windows no Visual C Sharp, aqui o Windows, Console Application. Já está na pastinha Aulas. E vou criar aqui meu array simples. Belezinha, vou dar um OK, vai falar que já tem. Então, dá um browse. Deixa eu pegar meu array simples aqui. Cadê? Vou deletar ele.
Belezinha. Então, criado aqui, vamos lá. Então, para começar, como funciona o nosso array? O nosso array, basicamente, ele funciona assim. Você declara o tipo, abre e fecha colchetes, o nome do array, atribui um new, seria um novo, né? Novamente o tipo com o tamanho. E outra coisa, todo array tem início em 0. Quando você trabalha com for, vai varrer um array, ele tem início em 0. Então, se eu pegar aqui e colocar um array com o nome de cidade, e quando eu passar para ele o parâmetro i, que seria o nosso contador, poderia ser um C de contador, automaticamente ele pega o primeiro valor como 0, o segundo como 1, o terceiro como 3, como 2, e assim sucessivamente. Ele vai sempre de 1 em 1. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguindo esse raciocínio aqui da declaração de array. Deixa eu tirar isso daqui, colocar aqui em cima. Então vamos lá. Seguindo a tipologia do array aqui, então a gente vai declarar primeiro o tipo. Primeiramente a gente vai fazer um array de cidades. Poderia ser nomes, poderia ser qualquer coisa, mas eu vou usar como exemplo um array de cidades. Então eu vou colocar 5 cidades. Essas 5 cidades vão ser cidades aqui da minha região. E então vamos lá entender como que vai ficar. Então vou declarar um tipo string, por ser um array de cidades. Vou abrir e fechar colchetes. Vou colocar o nome dele como cidades. Vou atribuir um new string e vou colocar o tamanho de 4. Poderia ser 5, 6, tanto faz, mas vou atribuir o tamanho de 4. Então, como que a gente vai fazer para atribuir valores nas 4 posições desse array? Simples, vou pegar o laço for, abrir parênteses, vou declarar um tipo inteiro, que vai ser o i, que vai receber 0. Então, para i menor ou igual a 3, ponto e vírgula, o i vai ser incrementado. Mas, espera aí, nosso array tem 4 posições, você colocou i menor ou igual a 3, por quê? Porque é simples. O nosso array não inicia em 0. Então, se o nosso array ele tem início em 0, isso quer dizer que, contando a partir do 0, a gente tem uma posição, 2, 3 posições. Se eu colocar mais uma aqui, que seria a nossa terceira posição contando do 0, vai dar certinho 4 posições, que é o nosso array. Então a gente teria a posição 0, 1, 2, 3. Se você atribuísse valor, uma numeração aqui, eliminando 0, ficaria o array 1, array 2, 3, 4. Então, para você entender sempre quando você iniciar um array em 0, quando você for declarar um array e você colocar que o i recebe 0, você tem que contar a casa 0. Então, se o seu array tem 500 posições, você vai colocar a condição para i menor ou igual a 449. Porque quando ele chega, o 0 seria o 1, entraria no lugar do 1, então você continuaria tendo seus 500 array, as suas 500 casas. Só para a caráter de exemplo, eu vou colocar aqui o 4 que vocês vão ver que vai dar erro. Mas o correto aqui é 3. Então eu vou vir aqui, vou colocar um console.writeLine. Fechar aqui, ponto e vírgula, e vou colocar aqui cidades igual a i. Então, ele vai colocar cidades na posição, sinalzinho de igual aqui, quando é array a gente fala que é na posição, e no caso seria 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente.
Eu vou pegar minha variável, meu array cidades, vou abrir e fechar colchetes. Entre esse colchete eu coloco a nossa variável, a variável do nosso contador, que é o i. Vou atribuir um console.readKey, readline, aliás, desculpa. Por quê? Porque toda vez que eu digitar um comando nessa posição, essa mesma posição que está aqui, essa mesma posição que aparece escrita na tela, é a posição que está aqui no nosso array. Então, informe cidades na posição 0, ele vai atribuir um valor para 0. Cidades na posição 1, ele vai atribuir um valor para 1. Cidades na posição 2, ele atribui um valor para 2, assim sucessivamente. Então, a inserção de dados no nosso array está pronta, é só isso. E vamos supor agora que eu queria mostrar o nosso array na tela. Eu vou colocar aqui um write e vou vir aqui e vou catar o nosso array cidades, Ctrl C, então a gente vai ter array na posição 0, 1, 2, 3, contando 4 aqui. Então a gente vai ter nossa posição 0, nossa posição 1, nossa posição 2 e nossa posição 3. Então seria 0, 1, 2, 3, elimina o 0, fica 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, vamos só colocar outro sinalzinho de mais aspas duplas para acrescentar um espaço aqui. Então, fica mais chique, né? A gente vai dar um console.readKey ou readline, tanto faz. Os dois seguram o resultado na tela. E tá aí, vamos testar o nosso array. Dá um F5 aqui. Antes de dar um F5, quando eu estiver informando que ele vai chegar na posição 3, eu vou informar um valor, ele vai voltar no laço e ele vai querer acrescentar um valor para a posição 4, mas a posição 4 não vai existir no nosso array. E ele vai ele vai minimizar o nosso modo console e vai vir aqui e vai falar que tem um errinho aqui nessas linhas aqui. Então vou dar um F5, cidade na posição 0, barra bonita. Na posição 1, Jaú. Posição 2, Bauru. Posição 3 aqui, vou colocar Macatuba. Chegou na quarta posição, que elimina no 0 seria a nossa quinta posição. Quando eu colocar uma cidade aqui, vamos colocar aqui Lins. Ele minimizou o nosso prompt e ele está falando aqui que é uma saída inesperada, que não existe essa posição no array. Então você teria que revisar todo o código e, nossa. Então, sempre tomando cuidado, galera, para não fazer esses errinhos básicos aí, que você fala assim, mas poxa, o erro apareceu aqui, mas aqui não está o erro está aqui na condição. Ó. Se eu colocar o 3 aqui, para ele contar 0, 1, 2, 3, para dar as 4 posições, quando eu der um F5 aqui, vou colocar aqui cidades, Barra Bonita, Jaú, Bauru, Lins, e ele mostrou tudo certinho pra gente, ó, Barra Bonita, Jaú, Bauru, Lins. Se você contar aqui tem 4 cidades, ó, Barra Bonita 1, Jaú 2, Bauru 3, Lins 4. Quando colocar o tamanho do nosso array, 4. A nossa condição é i menor ou igual a 3, acrescenta mais um do 0, dando 4 posições. Só que aí você me faz uma outra pergunta, Rodolfo. Eu tenho um array de 500 casas. Eu vou ter que colocar o nome do array na posição 0, mais a outra, mais a outra. Não necessariamente. Existe uma forma de você fazer isso, uma funçãozinha chamada concat. Então você vem aqui com uma. Deixa eu só lembrar como que uso o concat aqui. Então, calma aí. Então, antes do concat, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Tive uma ideia. Em vez de usar o concat, vamos deixar quietinho aqui do jeito que está. Vamos comentar esse array. E eu vou mostrar uma outra função em vez do concat. Concat depois no finalzinho a gente passa. E o concat é meio chatinho. Então,
nosso arrayzinho aqui, vamos tirar os comentários. Nosso array vai ser um double. Em vez de cidade, vai ser números. Se você botar num da Ctrl barra de espaço, ele completa. Aí você vem aqui e coloca um double. Ponto parse. Abre aqui, dá um console. Ponto readline. Opa. Aí, belezinha. Esse daqui a gente pode tirar. A gente vai fazer uma coisinha diferente agora aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho um array de números, correto? Eu preciso fazer a soma de todos esses números. Porém, o meu array, ele tem um tamanho gigante. Vamos colocar aí 500 casas ou 400, ou você criou uma condição para que esse array receba valores dinâmicos numa condição de true e false, que é uma condição booleana, e você precisa somar todos aqueles valores. Como que você vai fazer? Você vai criar uma condição aí, fazer umas gambiarra para ficar sempre somando? Não, você simplesmente declara uma variável do mesmo tipo do array, de preferência, tá? Aí você coloca um nome para ela, no meu caso eu vou colocar S de soma, e o nome da variável seria a soma dos números, e vou colocar o seguinte, vou colocar aqui, ó, números ponto sum, que seria a soma desses valores. Então, com esse números ponto sum, eu estou fazendo com que ele seja somado, que ele pegue todos os valores que forem digitados nesse array e some todos eles, independente do tamanho, ou do tipo inteiro, ou doble. Lógico, você não vai usar um sum, fazer uma soma com strings, né? Aí para fazer para usar o string, você já teria que usar o concat, que a gente vai ver depois. Não se apressem. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar a soma dos números é igual a mais S números. Vamos rodar aqui. Então vamos lá. Aí ficou com cidades aqui, mas vamos trocar essas cidades aqui para a debugação. Minhas cidades aqui é número. Então vamos lá. O número igual a 0, eu vou colocar 5, 5, 5 e 5. Mais um 5. Aí que está outro problema. Eu, na pressa de fazer aqui, acabei esquecendo de mudar a condição aqui para 3. Mas isso é erros que acontecem. Então vamos lá. 5, 5, 5, 5. Então a soma dos números é 20. Então 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. É isso aí. Funfou legal. Tudo bonitinho. Vamos supor que eu quisesse a média desses números. Eu viria aqui e colocaria ponto average. Seria fazer a soma de tudo e tirar a média. Então, nossa, o array, o Visual, o C Sharp, ele tem várias funções que facilita a sua vida. Então, se você dá uma pesquisadinha na internet, você vai achar várias e várias funções do Visual C Sharp que faz cálculo de média, faz a raiz quadrada, ele faz N coisas aí que você nem imagina. E são tudo funções prontas que você simplesmente coloca ali o ponto e o que você quer. Então, a média dos números é 5, porque se você somar tudo, somar os 4 números e dividir por 5, vai dar 5. Então tá aí. Vamos colocar aqui. Dá um Ctrl C aqui. Comentar, vamos colocar aqui. Cálculo de média.
Bam, 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 bam. Vamos botar aqui, ó. Soma dos números. Vou botar aqui em vez de S números, vai ser S número. A gente copia aqui, Ctrl C, bota aqui embaixo. Então a gente põe aqui a média é S números. E aqui a soma dos números é esse número. Então a gente vai ter a média. Então tudo que se a gente digitar os valores agora, ele vai fazer a soma da média, ele vai fazer a soma e vai tirar a média ao mesmo tempo. Então vou colocar 5, 6, 5, 6. Então a média é 5,5 e a soma é 5,5. Ah, mas por quê? Porque eu esqueci de mudar aqui, ó. Então vai ser ponto sum. Esquecendo esse detalhezinho aqui. Então vamos lá. 5, 6, 5, 6. Então a média é 5,5 e a soma dos números é 22. Se você pegar somar, vai dar 22 certinho. Então, agora sim a gente vai vir para o concat. Então, vou vir aqui, vou comentar esse daqui de baixo. Opa. Aqui a gente comenta, aqui a gente também comenta. Esse a gente tira daqui e esse daqui a gente tira daqui. Agora a gente vai para o concat. Só ver se eu lembro a sintaxe do concat aqui. Se eu não estiver enganado, é o nome da variável. Ponto concat. Abre e fecha parênteses. Maravilha. Opa, não tem abre e fecha parênteses. Vamos vir aqui fazer o nosso concat. Deixa eu apagar isso daqui. Fui pegar meu caderninho lá, dar uma consultada aqui. Geralmente eu quase nem uso esse concat, então às vezes ele some da memória. Para usar o concat é simples. Você coloca o tipo da variável que você quer, que seria a nossa string, ponto concat, abre e fecha parênteses, é a variável que você quer concatenar. Deixa eu dar um F9. F9 não, aqui é um F5 para rodar. Vou tirar aquele tracejado aqui que estava atrapalhando. Então a nossa concatenação é assim, você coloca o tipo de variável, que seria uma string, ponto concat, entre parênteses o nome da variável, pode salvar, mandou rodar, deixa eu fechar isso daqui, dá uma olhada se a condição aqui menor ou igual a 3. Maravilha. Então vamos lá, vamos colocar aqui barra bonita. Eu vou apertar espaço, melhor, não vou apertar espaço não, porque depois eu explico por quê. Vou colocar aqui Jaú, Bauru, e Agudos. Maravilha, ficou tudo junto. Por que ficou tudo junto? Porque o concat ele vai concatenando e ele não acrescenta espaços entre palavras. Então o espaço é você que tem que dar. Então quando você vai trabalhar com o modo formulário, quando você está trabalhando no modo visual e você vai para o código, tem uma funçãozinha que, se não me falha a memória, acho que é pad left. Não sei se é pad left ou pad right que você usa, não lembro bem, que raramente eu trabalho com array de string, geralmente array de número, e você consegue acrescentar um espaçamento ao final de cada palavra. Toda vez que você apertar Enter, você cria uma condição que toda vez que você pressionar a tecla Enter, ele vai lá, acrescenta um pad right, e de espaço, de um caractere. Então toda vez que você for pressionando Enter, ele vai acrescentando. Mas aqui no nosso caso nem é viável usar, porque a gente está no modo console, não precisa tanto assim. Então é só você vir aqui e digitar barra bonita, espaço, traço para ficar bonitinho, pressionou Enter, Jaú, espaço, tracinho, Bauru, espaço, tracinho,
e lins. Aí, ficou tudo com tracinho bonitinho, coisa maravilhosa. Todos eles com tracinho aqui, com espaçamento. Só preciso dar mais um espacinho aqui, mas tudo bem. Mas tá aí, se você for dando espaço quando você for trabalhar no modo console, ele acrescenta espaço para você. Mas quando a gente for trabalhar no modo formulário, que a gente for usar um array de string, aí a gente vê o pad left, o pad right, e a gente vai evoluindo aos poucos. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de array. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenham aproveitado bastante. E vamos testar tudo isso daqui para ver que bicho vai dar. Vamos ver se ele vai fazer para nós aqui. Então vamos começar com cidades, né? Barra, Jaú, Lins, Macatuba. Aí ele se deu uma... Aí ele não entrou aqui. Que pena, mas tudo bem. Não tava na cara que ele não ia entrar mesmo, mas tudo bem. Vamos finalizar tudo isso. Mas tudo bem aqui. São dois... Ah, mas também não vai entrar nunca, né? Ele mostrou na tela aqui. Ele teria que... Esse daqui teria que estar aqui em cima. Aí sim ele funcionaria. Mas então deixei ele aqui como que estava. Porque eu vou postar os códigozinhos aí para vocês. E só antes de finalizar, só para a caráter de explicação, para depois vocês não falarem que eu não falei nada. Se você quiser trabalhar com array bidimensional, você só acrescenta uma vírgula aqui. Aí aqui no final você coloca a vírgula, o mesmo número de casas que você tem na primeira dimensão. Geralmente a primeira dimensão tem o mesmo tanto de casas da segunda, que seria o eixo x e y. Porém, você teria que trabalhar com dois laços for, para um passar pelo x e o outro passar pelo y. Mas isso daí a gente vê lá na frente, mais, né, com calma. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês estudem e dominem essa parte de array, que provavelmente a gente vai fazer alguma coisinha com ele mais para frente. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de array, tenham entendido. E que comentem aí e venham visitar a nossa opsvideo.net. O ficheiro online acabou voltando para o ar, graças a Deus. Até que eu gosto daquele lugarzinho ali, é um refúgio legal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.